Está começando mais um Antenados na Geral para todo o Brasil, aqui na tela da Boas Novas. É muito bom ter sua companhia e a sua audiência no programa de hoje. Olha, você também pode acompanhar o nosso debate de qualquer lugar do mundo pela internet. Acesse www.boasnovas.tv para assistir. Pelo streaming também pode baixar o aplicativo da Rede Boas Novas para o seu iPhone ou para o seu telefone Android. Hoje nós vamos falar um pouco sobre sorte e azar. Você é um homem de sorte, uma mulher de sorte? Vamos falar um pouco sobre isso. O que a Bíblia fala? O que podemos aprender com relatos bíblicos sobre conceitos de sorte e azar? Vamos falar sobre destino também. Quem é? O nosso destino já está traçado, Deus já escreveu e a gente só segue ele? Ou nós temos escolhas e Deus não se intromete tanto? Claro que ele sabe de tudo, mas foi ele que decidiu tudo por nós? Vamos falar um pouco sobre destino, azar e sorte. O que a Bíblia fala sobre isso? Vai ser muito bom hoje aqui no Antenados. Se você quiser perguntar se pode jogar na Mega Sena da virada, aí os pastores vão responder aqui. Essa é a pergunta que mais vai bombar hoje. Eu recebo para falar um pouco sobre destino, sorte, azar, à luz da Bíblia. Ele que é pastor da Igreja Comunidade da Cruz, Michel Medeiros, meu amigo, bem-vindo ao Antenados na Geral. Legal, bom estar aqui. Quero dizer que eu sou um sortudo. Sou um sortudo por estar nesse programa com galera boa. Sou sortudo porque fui escolhido por Deus para ser salvo. Fui escolhido porque... Sou sortudo porque você sabe. Escolheu uma mulher... Já começou o debate já. Escolheu uma mulher linda e maravilhosa para se casar comigo. E qual é o teu time? Flamengo. Ah, ele me chama sortudo? Para! Deus não tá nesse negócio, não. Bem-vindo, Michel Antenados na Geral. Também recebo ele que é bispo da Igreja Missão Evangélica do Brasil, bispo Davi Gualberto. Bispo, bem-vindo ao Antenados na Geral. Muito obrigado, pastor André, os pastores aqui. Deus abençoe, um prazer. Agradeço o convite, que possamos ser bênçãos de Deus na vida de todos aqueles que nos ouvem nessa tarde. Bem-vindo, também recebo ele que é bacharel em teologia e pastor-presidente da primeira igreja congregacional de Itaguaí, no Rio de Janeiro, pastor Braz Cláudio. Bem-vindo, pastor. É sempre um prazer estarmos juntos aqui nessa família abençoada. Tenho certeza que esse tema é bem relevante. Você possa ficar ligado aí. Eu tenho certeza que, com a ajuda dos amigos aqui, pastores sábios, homens de excelência, eu sou um pastor de sorte para estar no meio de vocês aqui nessa tarde. Tá? Então, fica ligado aí que vai ser bênção. Ó, sorte é estar aqui não tem nada. Se você não está aqui, você tem azar. Então, sorte tá... Vamos também falar com ele, que é bispo da Comunidade Profética Nova Aliança, em Itaguaí, é o bispo Fábio Knupp. Bem-vindo ao Antenado na Geral, bispo. Obrigado pela escolha. Você é homem de sorte também, Eu acho né? que quem teve sorte foi você, André. Entendi. A partir do momento que você me chamou para estar aqui, você teve uma sorte muito grande. Deus é na tua vida, eu tenho certeza que a gente vai aprender muito. Bem-vindo ao Antenado na Geral. Olha, durante todo o programa você pode fazer contato para tirar alguma dúvida. Se você também, algum pastor, bispo, fala alguma coisa e você quer o contato dele, alguns deles, a gente coloca e-mail, Twitter ou até o telefone, você pode tirar algumas dúvidas também diretamente com ele, se não conseguir, às vezes, resposta no e-mail do Antenados, que de vez em quando é muito e-mail, então a gente não tem como responder todas as perguntas, você pode direcionar também a um dos pastores. Deixa eu iniciar, eu até brinquei aqui falando de Mega Sena da virada e tudo, e deixa eu já entrar nisso direto. A gente tem um conceito que hoje, que a gente fala que jogo de azar é pecado. Né? E aí, às vezes, quando a gente vai para a Bíblia, e de fato, antes do programa começar, o Otávio Michel falando, pô, então na Bíblia, aí eu fui levantar até aqui os relatos, e você vê que o negócio, às vezes jogavam sorte para ver quem substituía, não existia tanto, talvez nos relatos bíblicos, essa questão de jogar, lançar sorte como entretenimento ou como ganho exponencial, às vezes, de dinheiro. Vou botar X e jogar sorte para ver se eu dobro esse dinheiro. Era mais para você fazer uma escolha, meio que tirar palitinho. Mas até nisso algumas pessoas entendem que você tem sorte se você for um dia com a camisa. Tem essas coisas de futebol, né? Eu vou com essa camisa porque toda vez que eu uso essa camisa, ao contrário, nesse dia o meu time ganha. A gente tem isso, embora a gente é cristão, a gente entende que é com Deus, mas a gente tem essas manias, não tem como tirar um pouco isso do ser humano. Eu não vou ser 100% aqui também, né, dizer que não existe e a gente não acredita e nunca vai acontecer, porque de vez em quando a gente tem essas coisas sim. Mas qual o entendimento, deixa eu começar nisso, qual é o entendimento de vocês quanto a sorte e ser sortudo? Porque hoje, para as pessoas, ser sortudo é uma pessoa que entra numa rifa e ganha, que talvez está no meio de 100 pessoas e é escolhida. Quando a Bíblia fala de sorte, sorte de bênçãos, é sobre esse tipo de sorte que ela fala? Você ser escolhida randomicamente no meio de pessoas ou não? O que vocês entendem sobre sorte e sobre azar, o conceito bíblico e o conceito que a gente tem hoje?
Forte essa pergunta aí, eu sei disso. Mas, Michel, deixa eu começar contigo. Vamos lá. Porque já está tudo pré-escrito e acabou. Não, Eu acredito na soberania de Deus, o que significa que Ele governa tudo. Então, quando o Senhor Jesus diz que não cai um fio de cabelo da nossa cabeça sem o consentimento dEle, quando o Salmo 145 diz que Deus governa as nossas ações, então as nossas próprias ações e escolhas são determinadas por Deus, ainda que Ele não viole a nossa liberdade. Então, é uma coisa muito difícil de se entender, né? No entanto, eu acredito que Deus escreveu a história. Um versículo fantástico, se eu não me engano, verso 16 do Salmo 139. Davi diz que Deus escreveu a sua história quando ele ainda, antes que ele tivesse nascido. E todos os dias da vida dele estavam escritos e determinados, antes que nenhum desses dias existisse. Ou seja, ele está dizendo ali que existe, portanto, destino, de certa forma, porque ele está falando que a história dele estava escrita. A gente vê isso com José. José teve um sonho na sua adolescência, Deus mostrou para ele o que aconteceria no futuro, ou seja, o seu futuro estava traçado. E toda a vida dele o desenrolar daquilo que Deus disse que seria. No final da história, a gente vê no capítulo 50 de Gênesis, ele se encontrando com seus irmãos e diz para os seus irmãos: olha, eu perdoo vocês do que vocês fizeram, porque na verdade não foram vocês que me trouxeram para cá, mas foi Deus que me trouxe para cá para conservar a vida de vocês. Ele vê Deus governando a história, mesmo por trás da maldade dos irmãos. Isso significa, é um termo teológico que se chama decreto. Deus decretou a história de José, como ela seria em cada detalhe. Deus decretou a história de Davi, Deus decretou a minha e a sua história. Portanto, existe sorte e azar? Não acredito nisso. Mas existe destino? Sim. A gente entra num campo minado, e eu sei que vai ter divergências, porque do mesmo jeito que a gente citou, e o próprio Michel falou, olha, Deus decreta. E ele botou talvez histórias de pessoas que sofreram, mas no final foram abençoadas. Mas a gente tem um monte de história hoje em dia de gente que morre, que mata, que se acaba na droga, como se Deus escreveu para ele se acabar na droga. E aí a gente entra naquilo, mas Deus não faria isso. Deus não decretaria na vida de uma pessoa ele morrer drogado, né? Então, até que ponto esse destino, embora seja traçado por Deus, é escolhido por Ele? Porque consentimento não necessariamente é a vontade. Ele quer fazer isso? Pode fazer, tem o meu consentimento, mas... E Ele sabe quais são... Enfim, a gente entra naquele debate que sempre vai ter que tocar. Mas o que você acha sobre isso, pastor? Então, eu vejo que quando Deus tem assim, uma causa maior, por exemplo, Ele quer abençoar uma nação, quer abençoar um povo. Por exemplo, o apóstolo Paulo... quando a gente olha assim no primeiro momento, quando ele cai ali do camelo, do cavalo, enfim, ele cai e fica cego, né, e ouve a voz de Jesus ali falando com ele, a gente pode entender o seguinte: ele não teve muita opção a não ser aceitar aquela condição, né? É um chamado, né, quase que a gente forçado. Exatamente. Mas eu vejo que o objetivo de Deus ali era abençoar, né, muita gente, inclusive a igreja dos gentios, né, que hoje nós somos parte, né, de pessoas que não tinham origem judaica. Então, assim, quando Deus ele tem uma causa maior, eu creio lá atrás em José, né, José foi um canal ali de bênção para manter vivo, no caso da geração em que Jesus viria através dela, né? Então, assim, quando Deus tem uma causa maior, algumas vezes é como se ele agisse com uma força a mais, que parece até que a gente não está... como se a gente não tivesse livre-arbítrio. Tá? Mas ninguém vai poder dizer o seguinte: poxa, mas o apóstolo Paulo foi quase forçado a crer. Por que o outro não teve essa experiência espiritual que o apóstolo Paulo teve? Né? Mas o objetivo ali, você vê que o apóstolo Paulo, ele acaba sendo canal de bênção para muitos, inclusive a gente hoje. Então, agora a gente tem que entender também que Deus é livre. Tá? Embora ele é soberano, tá? Ele pode ter um padrão que ele anuncia para todos, mas ele pode... Qual o problema dele permitir uma experiência espiritual maior para um, quando ele quer abençoar outros com aquilo? Né? Ele é livre. Né? Então... Isso entra um pouco dentro do assunto nosso, dentro de tendo um destino
pré-traçado ou decretado ou traçado por Deus ou não, a gente imagina que Deus faz intervenções um pouco mais bruscas em algumas situações e outras não. E pessoas até entram nisso. Por quê? Por que com o apóstolo Paulo foi isso? Por que com Jonas Deus fez um peixe engolir, cuspir ele onde ele tinha que voltar? E quantas pessoas que Deus poderia fazer isso para endireitar, Deus não fez? Por quê? André, eu partilho da mesma ideia do pastor Braz. Existem momentos na história que Deus intervém de forma direta. O caso de Paulo é um caso. Ele tinha um propósito com os gentios que hoje atinge a igreja. E a gente vai ver alguns personagens bíblicos, tanto do Velho quanto do Novo Testamento, em que Deus intervém de forma direta na vida deles e coloca a sua vontade. Agora, com relação ao tema de hoje, eu acredito que o tema de hoje repousa sobre um tripé. Primeiro, é a soberania de Deus, como disse o pastor Michel. Deus é soberano. Ele não só criou o universo, mas como hoje ele ainda dirige o destino da humanidade. Ele não é um Deus distante. E nós cremos tanto na transcendência quanto na imanência. Nós cremos num Deus que está muito além de nós, muito acima de nós, mas um Deus que também está dentro de nós, está dentro da história, governa o mundo e os seus processos. Então esse é o primeiro tripé. O segundo ponto do tripé que eu creio é a questão da nossa condição enquanto pessoa, enquanto gente. Nós não somos vítimas da história, nós somos atores na história. Eu não apenas sou passivo, eu sou um ser ativo. O pecado, o primeiro ponto que o pecado deturpou foi justamente essa nossa capacidade de tomar as rédeas da nossa vida. Quando Deus chega no Éden, Adão transfere a culpa para a mulher transfere a culpa para a serpente, como não sabia falar, ficou com a culpa. Então, a gente vai transferindo, esse foi o primeiro ponto do pecado, que é justamente... Isso, às vezes, é um dos checkmarks que tentem botar. Então, foi decretado por Deus que o homem pecasse? Né? Não, por isso que eu falo. Mas foi escolha. Não foi determinado por Deus, mas foi escolha do próprio homem. Então, o homem é protagonista da sua própria história. É protagonista da história. Embora o destino é regido por Deus. Na sua onisciência, sabe de tudo. Mas eu sou protagonista da minha história, eu sou um ator no palco da vida. O terceiro ponto do tripé que eu creio são as contingências. Existe a vida. A vida é um rio que flui e, algumas vezes, a lógica ela é atravessada. Tem gente que tinha tudo para dar certo e, por alguma razão, dá errado. Tem gente que tinha tudo para dar errado, por uma oportunidade na vida dar certo. Então, as oportunidades, às vezes, surgem na vida de alguém que nem se preparou para ter. Porque a vida é assim. O sol nasce para os justos e para os injustos. Então, eu creio que todo o nosso tema está dentro desse tripé. Vamos para um rápido intervalo, depois eu quero também ouvir o bispo sobre esse assunto, porque a gente falou um pouco, cada um expôs mais ou menos como entende como é traçado o destino e a gente vive. Se é a escolha decretada por Deus, se a gente tem... Talvez somos mais protagonistas, ou Deus é mais protagonista em algum sentido, mas em situações similares, alguns se dão bem, outros se dão mal. Aí entra sorte e azar. A minha pergunta é, o que causa isso? É vontade, decreto de Deus? São situações da nossa vida? Porque do mesmo jeito que a gente, às vezes, culpa uma pessoa que acredita em sorte e azar, hoje a gente coisifica a fé e ela vira um amuleto pra gente. Falta de fé, não tem fé, isso aconteceu na tua vida, ou porque está em pecado. A gente sempre tem uma razão espiritual porque uma pessoa se deu bem ou se deu mal. É assim mesmo? Vamos para o intervalo, daqui a pouco a gente volta. Não sai daí, o Antenados volta já já.